Agora, irmãos, nós vamos trabalhar ainda, obviamente, sobre o tema da lei de Deus. Quero elaborar com vocês sobre a lei moral como regra de obediência. Esse é o tema da nossa palestra hoje. A lei moral como regra de obediência do homem. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Romanos, capítulo 2, verso 14 e 15. Romanos, capítulo 2, verso 14 e 15. Por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, versos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Apenas esses dois versos como base do nosso estudo. Nesse texto, irmãos, o apóstolo Paulo mostra três coisas básicas nesse texto. Primeiro, que os gentios, eles não têm lei, usando essa expressão, não têm lei. Isto é, a lei de Moisés ou a lei escrita, né, de Moisés. Eles têm a falta da Escritura. Eles não têm a lei de Moisés, eles têm a falta da palavra, eles não seguem as Escrituras, certo? Eles não têm lei no sentido que eles não seguem a própria palavra de Deus. Segunda verdade aqui afirmada, que embora eles tenham lei dentro deles mesmos, essa lei, veja, ela é uma lei para eles mesmos, entende isso, irmãos? Não é? Eles têm uma lei dentro deles, escrita neles, e essa lei é lei para eles mesmos. O que é isso, né? Então eles têm a lei natural, que por substância, né, ela tem a mesma substância da lei moral, mas é a lei natural, a lei que foi escrita, por exemplo, em Adão, quando ele foi criado por Deus. Em Adão, como ele foi criado por Deus. Interessante que ela é menos clara no gentio e menos distinta, podemos dizer assim. E ela tem a ausência de perfeição que a lei moral escrita tem, ok? A lei moral escrita tem. Então, o terceiro aspecto desse texto que nos ensina, certo? Como que eles têm essa lei, tá certo? É interessante porque essa lei não é que eles mesmos produziram, não é uma lei deles próprios, que eles escreveram por eles mesmos, não é? Nem é por tradição, nem recebida por tradição, mas ele tem isso derivado de Adão. Todo ser humano, lembra que Adão tem isso escrito nele, então todo ser humano tem isso na sua mente escrita, até o gentio que não conhece a Deus. Então, a obra dessa lei, não é, está escrita em seus corações. Está escrita em seus corações, né? Por que isso é tão importante? Porque isso não pode ser apagado. O gentio, mais ímpio que seja, ele não pode apagar isso da sua própria mente, tá certo? Ele é feito de tal maneira, irmãos, que quando ele faz alguma coisa certa ou errada, ele faz de acordo com a lei, e daí ele fere a consciência. É por isso que mesmo o ímpio tem sua consciência ferida diante das coisas que ele faz que não estão de fato corretas. A consciência dele, por causa disso, é ferida. Então, eles não podem, senão, ser acusados do mal quando a consciência dele, de fato, é ferida. Por outro lado, essa lei natural não é nada mais, tá certo,
do que um rabisco, vamos chamar assim, a lei moral chamada como ela sendo danificada pelo pecado no coração e na mente do homem, tá certo? Porque isso foi deixado no coração corrupto do homem por causa do pecado. Então disso nós podemos entender, irmãos, que a lei moral na sua perfeição foi dada a Adão na inocência, enquanto nós percebemos o remanescente disso até na sua posteridade, até mesmo os gentios, como o texto diz, aqueles que não têm Deus, eles têm ainda o registro dessa lei neles. Eles não têm a vantagem de ter a lei moral, ele não obedece à lei escrita de Deus, mas existe uma lei na consciência deles que os conduz assim. Então a doutrina que nós temos desse texto é que a regra não é que Deus primeiramente revelou ao homem para a sua obediência foi a lei moral. Aquilo que nós vimos no estudo ontem, foi a lei moral que foi dada a Adão, e é por isso que ainda tem resquícios disso na mente do homem mesmo, o gentio, como Paulo fala isso aos romanos, dizendo que até os gentios, quando eles agem de acordo com a lei que está no seu coração. Então, alguns pontos nós vamos avaliar a partir disso, dessa verdade estabelecida. Primeiro, irmãos, veja que o homem sempre esteve e está debaixo da lei. O homem sempre esteve e está debaixo da lei. Por ele ser uma criatura racional, capaz de obedecer à vontade de Deus, e ele é capaz de obedecer à própria vontade de Deus, como sendo seu Criador, por sua dependência natural sobre ele. É por isso que ele foi colocado debaixo da lei. Por ser uma criatura, e ele, independente do estado que ele se encontre, antes da queda ou depois da queda, ele é criatura divina, e como criatura divina, Deus o criou racional, e por ser racional, a lei, ele pode obedecer, ele pode compreender nesses termos a lei. Ok? Agora, os animais não são capazes, irmãos, de serem governados pela lei, por causa da imperfeição da sua natureza, como aqueles são a imperfeição da sua própria natureza. Assim também, irmãos, nós podemos dizer que os homens, mesmo no estado de queda, eles têm lei, porque Deus os criou para serem governados por sua própria palavra. Todas as criaturas estão sujeitas à lei de Deus. A criatura, eu estou me referindo ao homem. Todo homem está sujeito à lei de Deus. Mas toda a criação está sujeita ao governo divino. O homem, racionalmente, a lei, mas toda a criação está sujeita à providência divina. As criaturas inanimadas, o sol, a lua, as estrelas, elas estão também sobre a lei da providência e sobre a lei do pacto do dia e da noite, como diz lá o texto de Jeremias no capítulo 31, pacto do dia e da noite. No Salmo 148, verso 6 diz assim: ele as estabeleceu para sempre, e ele fez um decreto que não passará. E ele determinou o decreto que não passará. Eles têm um curso, eles foram apontados para um fim. Então veja como é interessante, Deus cria a lua, o sol, as estrelas, e diz, isso é para para a divisão de estações, de tempos e tempos. Então eles têm um propósito, eles foram criados para submeterem a um propósito. Ele não é simplesmente criação para fazer o que quer. Eles foram criados por Deus para que eles se submetam à sua própria vontade. Irmão, se os seres inanimados estão debaixo do governo e da providência divina, imagina nós como criaturas. O homem sempre está debaixo da lei, em qualquer época da sua vida. Até mesmo o mar, irmãos, que é uma das criaturas mais turbulentas, ele está sujeito à lei de Deus. E Deus diz a ele, você vai e volta. Você vai e volta. Você não adentra, você volta.
Ele estabeleceu as marés para governar o mar. Ele disse e estabeleceu limites aqui. Como Jó disse, no Jó 38, verso 11, ele diz assim: você vai vir, mas não mais do que isso. Você virá, mas não mais do que isso, diz o Senhor. O limite é estabelecido pelo próprio Deus. Se o mar, os animais, as estrelas estão sujeitas ao governo, muito mais as criaturas racionais estão sujeitas à lei. O homem, especialmente, sendo uma criatura racional, ele foi estabelecido para estar debaixo do governo de Deus. E ele é uma criatura que vai prestar contas a Deus. E como ele vai prestar contas a Deus, veja, a Bíblia diz que nós vamos chegar diante do tribunal de Deus, um dia toda criatura, todo ser humano vai fazer isso. Então, ele precisa estar debaixo da lei, ele vai ser governado por alguma coisa. Não é o que você pensa, não é o que você imagina, não é a tua própria, é o que Deus mesmo estabeleceu. Então vem a pergunta: como um homem pode estar debaixo da lei, irmão? Antes da lei ter sido dada a Moisés. Que nós aprendemos que a lei foi dada a Moisés. Como é que eu sei que a lei existiu antes de Moisés? Antes da lei ter sido dada ao Sinai, no Sinai, toda a raça humana teve a lei escrita em seus corações. Toda a raça humana. À luz da razão e da consciência do homem, no que diz respeito aos princípios morais, naquilo que é bom e mal, ele tem equidade entre essas coisas, o homem é requerido essas coisas, então a lei está ali. É como a medida do que é bom é estabelecido, né? Isso é a voz da razão, irmãos, como o apóstolo diz em Romanos 7,12, né? Porque a lei é santa e justa e boa. Por que é santa? Porque ela trata da santidade, ela conduz aquilo que é reto, aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus. Porque está de acordo com a conformidade e os atributos divinos. Se a lei é santa, ela está de acordo com os atributos divinos. Deus é santo, então é pela lei que nós vamos ser conformados a essa santidade. Nós somos e devemos imitar o nosso Senhor. Ela é justa. Ela está de acordo exatamente com as faculdades do homem. Está de acordo com a condição do homem. Ela é boa. Ela é benéfica. Ela é benéfica. Se você fizer o que é para ser feito, você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. Adão, no seu estado de inocência, tinha a lei de Deus escrita em seu coração, e por isso é dito a ele: Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Essa imagem consistia claramente nas qualidades e nas perfeições da sua alma. Ele foi feito segundo a imagem de Deus, em justiça, em santidade e em verdade, segundo o que Deus é. Então, o primeiro aspecto é: a lei foi dada antes do Sinai, já com Adão. Segundo aspecto importante, não é? Existem 3 tipos de lei que nós encontramos na palavra. 3 tipos de leis. A primeira lei, isso você vai encontrar no capítulo 19 da Confissão de Fé, tá certo? Mas aqui eu vou resumir rapidamente. 3 tipos de lei: a lei cerimonial, que foi dada por Moisés, e ela obriga todos os judeus, não é? E que até a vinda de Cristo, e que foi abrogada, que foi abolida quando chega, porque ela sombra das coisas boas que viriam. Ela apontava para aquilo que seria melhor. Quando Cristo chega, já não há mais necessidade do sistema sacrificial do Antigo Testamento, do tabernáculo,
não é, das vestimentas sacerdotais, tudo aquilo não era mais necessário. Foi abolido pelo Senhor na cruz do Calvário. O sacrifício, o sistema sacrificial encerra ali. A lei judicial, a lei civil é uma outra lei. Essa lei civil, irmãos, que era dada aos judeus, ela foi dada também por Moisés, pela qual as preocupações civis eram reguladas pela própria palavra. E aí tem com base a própria lei moral, né? Então o sistema de governo de Israel era teocrático, era um sistema teocrático. Então um povo feliz, irmãos, era um povo que era governado pelo próprio Deus em todos os aspectos, até na lei civil. Thomas Boston vai dizer: entretanto, isso não obriga outras as nações com respeito à lei civil, além daquilo que diz respeito à equidade moral, sendo adaptada peculiarmente às circunstâncias de cada nação. O princípio é o mesmo, mas você vai adaptar de acordo com a necessidade de cada povo e de cada nação. Usa-se o princípio da equidade geral. Então, por exemplo, um exemplo prático disso seria a lei de Moisés diz assim: se você construir uma casa e não fizer um parapeito, e alguém lá de cima cair, você é culpado da morte dessa pessoa. Mas se você fizer um parapeito e a pessoa cair, você não é culpado, ou você não é culpado da morte dessa pessoa. Se fizer e alguém cair, não é culpado. Se não fizer e alguém cair, você é culpado da morte. Então, o princípio geral é proteger a vida. Então você vai criar uma regra para isso. Então, ora, você tem uma piscina na sua casa, o ideal é que você faça uma cerca, você tem criança. Então você proteja a área para que não aconteça alguma coisa grave ali. Então você vai um princípio da equidade, não é? E a lógica é que eu aplico a lei de acordo com a necessidade que eu tenho, e segundo a lei moral. Mas em terceiro lugar, a lei moral, que é o nosso foco, a terceira lei. Então eu tenho a lei cerimonial, eu tenho a lei civil ou lei judicial, como eles chamam também, e eu tenho a lei moral, o que é a lei moral? É a declaração da vontade de Deus para a humanidade. E aí essa lei moral, ela vai obrigar todos os homens a uma obediência perfeita em todas as suas obrigações de santidade e justiça. Todos os homens devem obedecê-la. A lei cerimonial foi dada, irmãos, não é? É interessante, a lei cerimonial foi dada a eles como igreja, nas circunstâncias particulares. A lei civil foi dada a eles como Estado, mas a lei moral foi dada a eles em comum, a toda a raça humana, a todo ser humano. E dessas leis, irmãos, nós vamos falar a partir disso um pouco mais, a partir daqui, que é a lei moral. Lembra, irmãos, um detalhe, lembra que a lei civil, por mais que ela não seja mais aplicada em todos os aspectos hoje, a base dela é a lei moral. Então, o princípio da lei civil é a lei moral, isso é um grande ponto. Por isso, uma nação que é governada pela lei de Deus é uma nação feliz. Então você tem uma nação que se aparta de Deus, uma nação que começa a estabelecer conceitos e valores completamente opostos à lei de Deus, sobre família, sobre casamento, sobre todas as coisas que você possa imaginar. Terceiro lugar, então primeiro a gente viu que a lei foi dada antes de Moisés. Segundo, nós vimos também, não é, que a lei de Deus, não é, ela foi dada antes de Moisés. Deixa eu só voltar aqui um pouco. Primeiro aspecto, primeira coisa importante, a lei foi dada a todos os homens, e todos estão submissos a ela como criatura, seja homem ou qualquer outro, está debaixo da lei, da providência ou da lei moral. Segundo, não é? Nós vimos que existem 3 tipos de leis. Quais são eles? Lei cerimonial, lei civil e lei moral. E terceiro, a lei moral é encontrada onde? Primeiro, no coração de todos os homens, como nós lemos em Romanos 2,15. Existem noções comuns, irmãos, dessa lei, tais como: há um Deus, e Ele deve ser adorado,
e tudo deve ser dado a ele. E essa lei acusa o homem daquilo que ele faz contrário a ela. Veja que Paulo em Romanos vai dizer que, olhando para a criação, todo gentil deveria reconhecer que Deus é Deus, e que há um só Deus, e Ele é poderoso, e é o Criador de todas as coisas. Romanos 1, verso 32 vai dizer, né? Por outro lado, a consciência, irmãos, a consciência, ela tem claramente a lei dentro dela, e acusa o indivíduo de transgredir a própria lei. Essa lei interna aparece naquelas leis, irmãos, que são comuns a todas as nações, para a preservação das sociedades humanas, para o encorajamento da virtude e para desencorajar o vício e o pecado, em todas as culturas, em todas as nações. Esse é o grande ponto, não é? E aqui nós podemos então afirmar que essa lei é encontrada, mas não apenas aqui, ela é encontrada também nos 10 mandamentos, como resumo, lá em Êxodo 20, verso 1 a 17. Do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, até não cobiçarás. Está escrito ali. E terceiro, em toda a Bíblia em geral. A lei, irmãos, ela está revelada em toda a palavra de Deus. Em toda a palavra de Deus. Ela está escrita em toda a palavra de Deus. Então, resumida nos 10 mandamentos, mas exposta em toda a Escritura Sagrada. Então, onde eu encontro a lei moral? No coração de todos os homens, no resumo dos 10 mandamentos, né? Em terceiro, em toda a Bíblia, em toda a Escritura Sagrada. E em quarto lugar, né? Nós vimos quais são as 3 leis, onde eu encontro a lei moral, e agora, em quarto lugar, não é? Quais são nós vamos chamar assim, as 3 estações especiais, irmãos, em que essa lei foi dada. Primeiro, ela foi revelada a Adão na inocência, tá certo? E para toda a humanidade, ela foi dada a Adão na inocência. Segundo, ela foi revelada aos israelitas novamente no Monte Sinai. E terceiro, ela foi dada por Jesus Cristo e seus apóstolos. A lei foi novamente revelada ao mundo, no conhecimento dela de modo claro e exposto por toda a Escritura. Então veja, foi dada a Adão na inocência, foi dada a Moisés no Monte Sinai e foi dada por Cristo e os apóstolos em toda a Escritura. Perceba, a lei não está circunscrita aos 5 primeiros livros da Bíblia. A lei, ela perpassa toda a Escritura Sagrada. Toda a Escritura Sagrada. Nesse contexto, a lei não é a divisão do cânon, porque lei, profetas e salmos, eu estou falando de lei como cânon, né? Tudo bem, só são 5 livros. Mas a lei de Deus, como sentido lei moral, ela é revelada em toda a palavra de Deus. Quinto lugar, quais são as propriedades dessa lei? Ela é uma lei, primeiro, universal. Então ela obriga todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos, a obediência. Ela é uma lei universal. Então, não pense que cada povo vai criar a própria lei moral para ser guiada. Deus criou o homem dessa maneira e a lei está escrita no coração deles. Segunda propriedade dessa lei, ela é uma lei perfeita, porque ela diz respeito a todas as obrigações do homem para com Deus e para com o seu próximo. Então, tudo o que Deus requer para serviço dele e para o bem do próximo está na lei. Não existem novas obrigações adicionadas a isso por Cristo, irmãos, porque ela era perfeita antes. O salmista no Salmo 19, 7 diz: a lei do Senhor é perfeita. Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita. Não houve, o que Cristo fez foi expor com muito mais clareza a lei, mas não foi adicionada uma nova lei. Uma nova lei. Terceiro, a natureza, e aqui a propriedade da lei, primeiro ela é universal, segundo ela é perfeita, terceira, ela é indispensável e perpétua.
ela é indispensável e perpétua. É mais fácil passar os céus e a terra do que um tio da lei. Mateus 5, verso 18, vai passar os céus e a terra, mas nenhum tio da lei passará. Ela é indispensável e perpétua. Ela vai ser estabelecida na sua totalidade. E por último, qual o uso que a lei é revelada? Para que uso ela é revelada? Qual é exatamente o uso da lei para nós? Primeiro, ela é revelada em primeiro lugar para que o homem, pela obediência, possa ser justificado. Lembra de Adão? Ele teria a sua justiça por meio da sua perfeita obediência. Uma vez que ele pecou, nenhum homem mais pode ser justificado por sua própria obediência. Por isso que o segundo Adão vem ser obediente, a coisa que o primeiro Adão não fez. A primeira coisa, ela é revelada primeiro porque você é justificado pela obediência. Agora, ela não é revelada mais para esse fim, porque nenhum homem pela obediência pode obter justificação. Nenhum homem pela obediência pode obter justificação. Então, veja só, em que sentido isso é verdade, irmãos? Primeiro, em que sentido nenhum homem pode adquirir salvação por meio da sua própria obediência? Porque a Escritura vai dizer, lá em Miqueias, capítulo 6, verso 8, que ele mostrou ao homem o que é bom, o que ele requer dele, e o que é exatamente? Que ele ande em justiça, em misericórdia e humildemente diante de Deus. O Senhor requer do homem que ele ande perfeitamente em retidão. Segundo, a lei mostra que nós somos incapazes de guardá-la. Nós somos incapazes de guardá-la. É interessante que Davi, no Salmo 19, ele diz assim: quem pode entender seus próprios erros? Livra-me dos que me são ocultos. Senhor, eu estou confessando aqui meus pecados, mas existem alguns que eu nem conheço. Eu sou incapaz, Senhor, de conhecê-los. Livra-me dos que me são ocultos, a minha inabilidade de guardá-lo. E terceiro, de conceder a nós, irmãos, o sentido claro da nossa necessidade de Cristo. Para que serve a lei, diz o apóstolo? Isso foi adicionado por causa da transgressão, até que a semente chegasse a quem a promessa foi feita. Até que a semente chegasse a quem a promessa foi feita. Então, ele virá, a lei aponta a necessidade de Cristo, literalmente. Então o Espírito vem, e quando ele vier, ele vai me fazer conhecer que sou pecador. Ele vai me fazer entender que eu estou debaixo da ira de Deus. Ele vai me despertar a consciência e o sentido da culpa e mostrar a minha miséria. A lei de Deus, claramente, então, ela foi revelada primeiro para a minha obediência e justificação antes da queda, mas depois da queda, ela não pode mais me justificar, então ela passa a mostrar o que Deus requer de mim, que eu sou incapaz de guardá-la e que eu preciso de Cristo para ser salvo. Mas em segundo lugar, ela foi dada também para o não regenerado. Por quê, irmãos? E para que isso ele foi dado? Para que ele possa ver o estado que ele se encontra, para que ele seja convencido que pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada na presença de Deus. Segundo, ela é revelada ao não regenerado como um freio para impedi-lo de fazer tudo aquilo que ele quer. De outra maneira, o indivíduo viveria como um animal solto no campo. A lei, ela serve como um freio que impede o indivíduo de fazer. A consciência dele é ferida, e ela impede que ele vá adiante e faça tudo aquilo. O não regenerado,
Você acha que a maldade do não regenerado, a maldade do homem, não tornaria nossa vida ainda mais terrível do que ela é, se não fosse Deus, por sua misericórdia, frear a maldade por meio da lei? Terceiro, interessante, por atormentar a consciência do não regenerado e fazendo o curso da vida dele difícil, e percebendo que ele está debaixo de maldição. O salmista diz: todo ímpio sofrerá muito nessa vida, nesses termos. Então a lei, primeiro, ela foi dada antes da queda para a justificação. Depois da queda, ninguém mais recebe a lei para a justificação, porque é pecador. Então ela é dada também para o não regenerado. Para que fim é dado ao não regenerado, irmãos? Para que ele veja o estado que ele se encontra, como freio para que ele não faça o que quer, e também para que ele seja atormentado e tenha sua consciência ferida. Mas é dada também para aqueles que estão em Cristo. E para que serve para nós que estamos em Cristo? Para glorificar a Cristo de modo claro, mostrando a nós, a lei vai mostrar a cada um de nós a obrigação que nós temos para com Ele, e como Ele cumpriu aquilo que era nosso e que nós não podíamos, e como Ele fez aquilo que nós não podíamos fazer. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo disse: graças a Deus por Jesus Cristo. A tensão é tão grande, ele diz, e Cristo é exaltado, graças a Deus por Jesus Cristo. A lei me faz magnificar ao Senhor. Ah, Senhor, se não fosse o meu Redentor Jesus Cristo, eu estaria morto e condenado. Segundo, é para ser regra de vida para nós. Nós vamos expressar, irmãos, a nossa gratidão, porque era impossível a nós. E como é que nós demonstramos gratidão? Obedecendo à lei de Cristo. A lei nos leva a Cristo como Redentor. A lei nos leva a Cristo como Redentor. Da sua maldição e da sua condenação. E Ele, Jesus Cristo, te leva de volta à lei como um diretório, como uma regra, como padrão da tua vida de obediência. A lei me leva a Ele como um Redentor, que me livra da maldição, da condenação. E Cristo me traz de volta a lei como um diretório, uma regra e um padrão para que eu viva em obediência. A lei moral é concedida tanto para os não regenerados como para os regenerados. Lembra de Romanos 6,14 que diz: nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça? Em Gálatas 5, 22, 23, Paulo diz: o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Contra tais coisas não há lei. Aí as pessoas aqui entram para acabar com o conceito de lei. Os crentes não estão debaixo da lei, irmãos, como pacto de obras. Nós não somos justificados ou condenados pela lei, pois o apóstolo Paulo diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei. Nós lemos isso ontem, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. E disse também: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não estamos debaixo da lei, irmãos, nem da condenação do poder da lei, uma vez que Cristo obedeceu o pacto de obras perfeitamente. Então, debaixo do caráter da obediência dele, não há nenhuma demanda para nós. Um dia eu peguei um táxi em Recife,
Eu fui deixar o carro na concessionária, era muito distante da minha casa, eu tinha um compromisso, peguei um táxi e voltei para casa. E eu pedi a Deus a oportunidade, naquele momento, de, com um taxista, uma oportunidade de falar do Evangelho de Cristo com ele. A viagem era longa, não era curta, uma oportunidade boa de evangelizá-lo. E no caminho nós estamos conversando, e tantas conversas, amenidades, ali e acolá, e aí eu vi que ele tinha alguns santos no retrovisor do carro, pendurado ali. Aí eu disse: você é religioso? Eu estou notando que você é bem religioso. Ele disse: sim, sou religioso. E a conversa tomou esse rumo, a gente começou a falar de religião, e aí ele disse, então eu perguntei a ele: você faz o que na igreja? Ele era católico romano. Não, eu vou, todo domingo eu estou na igreja, eu faço isso. Aí começou a falar de um monte de coisa. Aí eu perguntei a ele a pergunta que eu fiz hoje no sermão para a igreja: o que garante que se o senhor morrer hoje, o senhor vai para o céu? Ele não gostou da pergunta, morrer hoje, né? Porque ele não quer pensar em morrer hoje. Então, mas ele disse: o que me garante é que eu vivo do trabalho para casa, é casa para o trabalho, domingo eu vou para a igreja, sou um bom homem, cuido da minha família. Aí eu disse: então o senhor acha que Deus está feliz com você? Ele disse: sim. Eu disse: você lembra daquela história da narrativa bíblica, lá do Evangelho de Mateus, em que Cristo foi batizado? Eu disse: lembro. Você lembra que quando o Espírito veio sobre Cristo, o Pai disse para o Filho que estava sendo batizado, ele falou, não lembro exatamente, foi o que ele disse, vou lhe refrescar a memória. Ele disse: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí eu disse: você sabe em quem o Pai tem prazer? No Filho, e mais ninguém. Só tem 2 homens no mundo que Deus olha: Adão e Cristo. Se eu estou em Adão, sem Cristo, eu estou debaixo da maldição. Se eu estou em Cristo, eu estou debaixo do prazer dele. Você pensou que tudo isso que você faz de bom não faz Deus olhar para você e dizer: eu tenho prazer em você? Somente se você estiver em Cristo. Foi engraçado que a gente estava terminando a viagem, né, e ele disse: eu nunca tinha olhado a religião por esse ângulo. Eu disse: é porque o que o senhor estava vendo não era a verdadeira religião. Ora, irmãos, a lei de Deus nos faz olhar para Cristo e dizer: todas as demandas minhas foram satisfeitas nele. E Deus olha para Cristo, e se nós estamos em Cristo, não há mais demanda. Não há mais demanda. Nós estamos livres da lei como pacto de obras. E o fruto do Espírito, então, irmãos, eles são produtos do Espírito, que estão de acordo com a vontade e a lei de Deus. E nenhuma lei pode ser contra o próprio Cristo e a própria lei. Ora, sem dúvida, eles estão de acordo com o espírito da lei. Nós ainda estamos debaixo da lei como regra de vida. Como regra de vida. Para regular os nossos corações e as nossas vidas. É a bússola que nos guia. É um fio que nos conduz no labirinto. É a lente que nos faz enxergar. É a mestra que me ensina. A lei me provoca. A lei me provoca para que eu ame a Cristo. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Viva para Ele, se submeta a Ele, regule a sua vida pela lei moral,
ande segundo ele. Deixa eu concluir, irmãos. Eu botei aqui 45 minutos, faltam 4 minutos e 28 segundos. Rapaz, eu estou ficando perito em tempo. Primeira conclusão que eu queria trazer para vocês. Vocês vão se assustar. O Papa é o anticristo. Ele é o homem do pecado. Porque ele se revela como se ele fosse Deus, ordenando coisas contrárias e inconsistentes com a lei moral de Deus. Os papistas adicionam cânones e tradições à lei moral, como se eles fossem si mesmos uma regra, como se a lei fosse imperfeita. E dizendo, a lei de Deus não é perfeita, porque nós adicionamos regras a elas. Isso é dizer que a vontade e a sabedoria de Deus é estranha. É como se Deus não soubesse fazer sua própria lei. Ou como se Ele não me desse leis suficientes e regra completa para a criatura. Isso é um pecado provocador à vista de Deus e muitíssimo perigoso. Adicionar à santa lei de Deus. É anticristo, porque se acha na autoridade de adicionar a lei moral perfeita de Deus. Segundo, a lei moral é regra para a nossa obediência, a qual nós devemos nos conformar, tanto no coração, quanto na nossa maneira de falar. Ora, irmãos, quantas vezes nós pecamos na maneira de falar? Quantos pisam na lei de Deus? Quantos seguem a sua sabedoria carnal? Quantos seguem os seus próprios padrões? Outros se sujeitam à lei das suas paixões. Eles andam para seguir a vontade da carne. Eles vivem para satisfazer os apetites sexuais, sensuais. Eles não têm nenhum prazer, eles não têm nenhum respeito pela lei de Deus. Eles quebram todas as amarras e pegam as leis divinas e sacodem deles. Cedo ou tarde, cairá sobre a cabeça deles a vingança dos céus. Cedo ou tarde, hoje ou amanhã. Terceiro, é necessário que a lei, irmão, seja pregada, com o objetivo de que ela possa convencer o homem do pecado, da sua incapacidade de obediência perfeita, para que eles possam ser levados a Cristo, que cumpriu toda a justiça e toda a vontade de Deus perfeitamente. Pregue toda a palavra. William Perkins, comentando o Sermão do Monte, que diz que nós somos como sal, ele pega esse texto e faz uma análise extraordinária. Ele diz assim, o sal, irmãos, não é necessariamente a ideia de preservação simplesmente. Ele diz, o sal, porque ele está se referindo aos discípulos, aos apóstolos. Vocês devem pregar de modo temperado, que é isso? Ele diz, de pregar a lei e a graça, pregar a verdade de Deus perfeita. Você não pode pregar só a lei para afundar as pessoas, nem só a graça, para que elas não saibam que elas precisam de Cristo. Você precisa pregar as duas coisas. Acabou, mas eu termino já, né? Deixa eu zerar aqui, senão vai apitar de novo. A pregação precisa ser equilibrada, salgada, temperada.
Thomas Watson diz, usando a imagem de um pescador que joga a rede ao mar, ele diz assim: há chumbo e há isopor na rede. O chumbo seria o peso do temor e da lei. O isopor seria a graça e a bondade. Ele afirma: se você joga uma rede apenas com chumbo, a rede desce. Se apenas com isopor, ela flutua. Ambos não servem, a rede não cumpre o seu propósito. Eu preciso colocar chumbo para que ela não flutue na presunção. Eu preciso colocar isopor para que ela não afunde em desespero. Eu preciso pregar o evangelho perfeito, lei e graça. Eu preciso ser pregador com tempero, com sal, de tal maneira. Lembre-se, em quarto lugar, nós estamos debaixo da lei em qualquer caso. Qualquer caso. Então as nossas ações, irmãos, elas precisam ser avaliadas, porque nós vamos colher o que plantarmos. Haverá um dia de julgamento, e todas as nossas obras e as nossas ações serão examinadas por um juiz, que você não precisará nem falar nada. A culpa estará estampada diante dos seus olhos. Vamos nos conformar à santa lei de Deus, sendo santo como Deus é santo, e exercitando a nós mesmos a ter uma consciência livre de ofensas para com Deus e para com os homens. Paulo insistentemente diz isso nas suas cartas. A minha consciência é limpa diante de Deus. Ele fala isso várias vezes na sua carta. A minha consciência é limpa diante de Deus. E só tem uma maneira de limpar a consciência. Como o autor da carta aos Hebreus diz, o sangue de touro podia limpar o homem externamente, mas somente o sangue de Cristo pode purificar as nossas consciências de obras mortas. Somente o sangue do Cordeiro. A lei de Deus cumpre esse propósito. Hoje, no sermão da encerramento, eu vou encerrar pregando um sermão sobre casamento. Eu pensei em pregar Isaías 59, mas mudei de ideia no meio do caminho. Eu estou falando porque eu disse para o meu irmão que me trouxe qual era o sermão que ia pregar. Ele vai ver que eu não vou pregar nesse sermão, então eu vou explicar. Eu vou pregar sobre casamento e como o casamento entre Cristo e a igreja precisou passar pela lei, pela justiça e pela verdade. O cartório teve que dar um aval, dizendo: eles podem casar, não há nada que impeça esse matrimônio. Falaremos sobre isso, se Deus quiser, hoje à noite, pela graça de Deus. Amém.